Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Trigonometria no Triângulo Retângulo, aonde eu vou estar trabalhando com vocês as principais razões trigonométricas deste famoso triângulo. Tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Bem pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, vamos conhecer um pouquinho da história da trigonometria, tá? A palavra trigonometria, ela é composta por três radicais gregos, o tri, três gonos, ângulos, e metron, medir. Então, um significado mais amplo dessa palavra seria o cálculo das medidas dos elementos de um triângulo, ou seja, lados e ângulos. No início, ela era considerada uma extensão da geometria, tá? A trigonometria também era estudada antigamente pelos babilônios, que utilizavam para resolver problemas práticos de astronomia, navegação e agrimensura. Aliás, foram os astrônomos que estabeleceram os fundamentos da trigonometria. Um famoso astrônomo foi Hiparco, tá? Quem empregou pela primeira vez relações entre lados e ângulos de um triângulo retângulo, tá? Hiparco, ele é considerado como o pai da astronomia e também o iniciador da trigonometria. Tudo bem? Então tá aí, olha, um pouquinho da história da trigonometria para vocês. Vamos lá então para a trigonometria no triângulo retângulo. Bem, pessoal, vamos conhecer um pouquinho deste nosso triângulo de estudo, tá? O triângulo retângulo, então, é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá? Este triângulo, por ser um triângulo especial, os seus lados têm nomes. Eu tenho dois lados deste triângulo que é chamado de cateto e um terceiro lado que é chamado de hipotenusa. Vamos aqui à figura do nosso triângulo. Olha. Observa que o lado verde aqui da figura com o lado vermelho estão formando um ângulo de 90 graus. Então, estes lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos do triângulo retângulo. E o terceiro lado, que é este lado preto, é chamado de hipotenusa do meu triângulo, ou seja, aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, aquele lado que está à frente ao ângulo de 90 graus. É o maior lado do triângulo retângulo, ok? Então, nós já vimos sobre os lados. O ângulo θ é o ângulo de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto, por isso o nome. Ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto, tá? Os ângulos alfa e beta são dois ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos cujo o valor é menor que 90 graus. Por que alfa e beta vai ter um valor menor que 90 graus? Nós sabemos que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se eu já tenho um ângulo com 90, para completar os 180, a soma dos outros dois, no caso seria o alfa e beta, tem que dar 90 graus. Se a soma dos outros dois tem que dar 90, nenhum deles pode ter o valor de 90 graus, né? Então, olha, eles são chamados de ângulos agudos, por isso são arcos cuja a medida é menor que 90 graus. Mas se eu somar o alfa com o beta, eu vou encontrar 90 graus. Arcos cuja soma dá 90 graus são chamados de arcos complementares. Tudo bem? Uma outra coisa importante que nós vamos relembrar aqui deste triângulo é o Teorema de Pitágoras. E o que diz esse Teorema de Pitágoras? Se eu pegar o quadrado da medida da hipotenusa, vai dar exatamente a soma
do quadrado da medida dos catetos, tá? Então, o que quer dizer isso na figura? Olha, se eu pegar essa medida em preto e elevar ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado da medida verde aqui do meu triângulo com o quadrado da medida em vermelho. É isso que diz o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, olha, já conhecemos o nosso triângulo de estudo. Agora vamos lá para as chamadas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bem, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que são essas razões? São relações que existem entre lados e o ângulo de um triângulo retângulo, tá? As três principais são a razão seno. O que seria essa razão seno? Essa definição no triângulo retângulo. O seno de um ângulo agudo é dado pelo quociente ou pela razão ou pela divisão entre o cateto oposto a este ângulo e a hipotenusa, tá? Então, a razão entre o cateto oposto a um ângulo agudo de um triângulo retângulo e a hipotenusa, essa razão é chamada de seno. A outra razão é a razão cosseno. Então, qual que é a definição matemática da razão cosseno no triângulo retângulo? O cosseno de um ângulo agudo é o quociente, ou a razão, entre o cateto adjacente a este ângulo e a hipotenusa. Tá? Cateto adjacente é aquele cateto que está ao lado do ângulo. E por último, nós temos a razão tangente. Num triângulo retângulo, o que é a tangente? A tangente de um ângulo agudo é dado pelo quociente ou pela razão entre o cateto oposto a este ângulo e o cateto adjacente. Também podemos encontrar a tangente dividindo o valor do seno do ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo, tá? Agora, só mais um pouquinho de história aí para vocês, tá? A palavra seno, ela vem de sinus, que é uma tradução latina da palavra árabe, jaibe, que significa dobra de roupa. Nada a ver com o conceito matemático, né, de seno. Isso é o que conta a história. Diz que a palavra certa que deveria ser usada seria giba, que significa corda de um arco. Tudo bem? A palavra cosseno, ela vem do seno, quer dizer seno do arco complementar. E a palavra tangente é o comprimento de um segmento tangente a um arco compreendido entre o prolongamento de um dos lados desse arco e o raio deste arco. Então, a palavra tangente, ela tem um significado bem fácil para a gente, porque ela está representando esse segmento tangente a um arco, tá? Então, vamos lá agora para o cálculo do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo de um ângulo agudo. Então, vamos lá para o cálculo do seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos desse nosso triângulo retângulo aqui dado, olha. Tá? A definição de seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo valor da hipotenusa. Então, para o ângulo alfa, seno de alfa, o cateto que está oposto a alfa é o cateto verde, olha. Que eu estou indicando ele por uma medida B, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o segmento em preto aqui, à frente do ângulo de 90 graus, que eu estou indicando por A. Tá? Então, o seno de alfa, neste triângulo, vai ser a medida B, dividido pela medida A. O seno do ângulo beta. Então, é o cateto oposto ao ângulo beta sobre a hipotenusa. O ângulo beta está aqui em cima, olha. O cateto que está oposto é o que está à frente do beta. É o cateto vermelho, que eu estou indicando pela letra C. Dividido pelo valor da hipotenusa, que é o segmento preto, que eu estou indicando pela letra A. Então, o seno deste ângulo beta vai ser a medida C sobre a medida A. Tá? O cosseno de alfa. Cosseno, a definição,
é cateto adjacente a um ângulo dividido pelo valor da hipotenusa. Adjacente quer dizer ao lado do ângulo, tá? Então, cosseno do ângulo alfa. O cateto que está ao lado do ângulo alfa aqui é o cateto em vermelho, que mede C, dividido pelo valor da hipotenusa desse nosso triângulo, que mede A. Então, o cosseno do ângulo alfa é C sobre A. Tá? O cosseno do ângulo beta, cateto adjacente a beta. Então, o ângulo beta está aqui em cima. Adjacente é que está ao lado, seria o cateto verde, que mede B, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o segmento preto, que mede A. Então, tá aí o valor do cosseno de beta, tá? Tangente. A tangente de um ângulo, no triângulo retângulo, a definição é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos ver primeiramente para o ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui embaixo. Cateto oposto a alfa é o cateto verde aqui na figura, que mede B, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo alfa, que é o cateto em vermelho, que mede C. Então, a tangente de alfa é B sobre C, tá? Para o ângulo beta, cateto adjacente a beta, o ângulo beta está aqui em cima. O cateto que está ao lado do ângulo é o adjacente, que é o cateto verde, que mede B, sobre o cateto oposto a beta, que é o vermelho, que mede C. Então, a tangente deste nosso ângulo beta é C sobre B. O que nós vamos observar aqui? Ó? Né? Que alfa e beta, a soma de alfa e beta, eu já comentei anteriormente com vocês, dá 90 graus. Alfa e beta são arcos complementares. Olha o que acontece. O seno de alfa tem a mesma medida que o cosseno de beta. O seno de alfa deu B sobre A, o cosseno de beta deu B sobre A. O seno de beta, C sobre A. O cosseno de alfa, C sobre A. Esses arcos, como a soma dá 90 graus, são chamados de arcos complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Essa é a primeira observação. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Tá? Então, arcos complementares, se eu souber o seno de um, eu conheço o cosseno do outro. E outra coisa que nós vamos observar aqui, que a tangente de alfa deu B sobre C e a tangente de beta deu C sobre B. Então, as tangentes têm valores inversos. A tangente de alfa é 1 sobre tangente de beta, ou seja, indicação de inverso. Tá? E outra coisa, se eu dividir o seno de um ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo, dá o valor da tangente. Tangente de alfa, o seno de alfa, B sobre A, dividido por C sobre A. Simplifiquei o A com A, deu B sobre C, que é a tangente de alfa. Então, tangente também pode ser calculado como sendo o seno dividido pelo cosseno. Para beta, a mesma coisa. O seno de beta, C sobre A. O cosseno de beta, B sobre A. Simplifiquei aqui o A com A, sobrou o quê? C sobre B, que é o valor da tangente de beta. Tá? Então, arcos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, as tangentes têm valores inversos. E tangente pode ser calculado como a razão entre o valor do seno de um ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo. Tudo bem? Olha, tem outras razões também trigonométricas que eu vou comentar logo a seguir aí com vocês. Bem, gente, para finalizar então essa nossa aula, né, nós vamos ver as outras razões trigonométricas derivadas do seno, do cosseno e da tangente, que são as razões secante, que é a razão inversa do cosseno, ou seja, a secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Então, se você souber o valor do cosseno, basta inverter esse valor que você vai ter o valor da secante. Nós temos a razão cossecante.
que é uma razão inversa do seno. Então, a cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. Ou seja, se você tiver o valor do seno, basta inverter este valor, você vai ter o valor da cossecante. E por último, a razão cotangente, que é a razão inversa da tangente. Então, a cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa. Ou seja, se você souber a tangente do ângulo alfa, se você quiser saber a cotangente, basta inverter o valor. Ok? Então, são as 6 razões trigonométricas que nós vimos aqui do triângulo retângulo. Ok? Bem, gente, aqui eu estou, então, encerrando essa primeira aula, né? Tá? Dessa nossa playlist. E na aula 2, né? Nessa aula eu só trabalhei com vocês a parte teórica. Na aula 2, eu vou começar, então, a estar trabalhando com vocês exercícios referentes a essa teoria que nós vimos aqui na aula 1, tá? Aí, como dizia a minha avó, né? A aula 2 vai ser uma aula de exercício. Ela falava assim: chegou a hora da cobra fumar. Tudo bem? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!